Agora a CDU está implodindo de vez, o SPD quer contrair novas dívidas para não devolvê-las a vocês, mas sim para incorporá-las ao orçamento. Que este país ainda consiga funcionar de alguma forma, enquanto já há grandes protestos acontecendo na Holanda. Vamos dar uma olhada nisso hoje de manhã e eu digo para vocês, a situação atualmente na chancelaria está no ponto máximo de ebulição. Se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e a sua inscrição no canal. Mais dívidas por causa da guerra no Irã e da crise energética contínua. Isso coloca o chefe da bancada do SPD, Matias Mirsch, em cena. Ele tem a tarefa de evitar o colapso da nossa economia. Vamos ser sinceros, 17 centavos que já foram engolidos antes mesmo, porque os preços dos combustíveis já estavam mais altos de qualquer forma. Um Estado que não se preocupa com absolutamente nada aqui na Alemanha. O que ele pode fazer? Ele pode nos impor novos impostos e adicionar mais obrigações de relatórios. Ele não se importa nem um pouco com a situação da economia. Agora ele quer contrair ainda mais dívidas. E a CDU, essa já está metida nisso até o pescoço. Quem assistiu ontem, por exemplo, a Schuler ou a Schuberts Lagemeldung, vai perceber. Nos corredores da chancelaria, nos corredores do Bundestag, já se comenta sobre a possibilidade de tirar Friedrich Merz do cargo, e o mais rápido possível. Essa é a minha opinião. Vamos dar uma olhada nisso novamente daqui a pouco. E eu digo para vocês, isso vai ficar realmente explosivo. Todas as opções precisariam ser consideradas no pior cenário, incluindo declarar emergência orçamentária e assumir novas dívidas. O líder da bancada da União, Spahn, já havia alertado várias vezes contra novas dívidas. Qual é a sua opinião sobre isso? De onde viriam, afinal, as medidas de alívio? Quanto dinheiro seria tomado emprestado? E sejamos bem sinceros, você teve grandes medidas de alívio em 2020. Olha, não estou falando daquele alívio que você teve que devolver depois, ou daquele em que te pressionaram por meses para talvez ter que devolver, ou em 2022. Você teve um grande alívio? Eu não tive. De alguma forma, isso meio que passou batido por mim. Não sei, talvez tenham te dado muito dinheiro, mas, infelizmente, comigo não foi assim. Quem exclui isso categoricamente não entende a dimensão das consequências do conflito no Oriente Médio. Muitos. Como disse anteontem também Tim Klusendorf. Se aqui na Alemanha chegasse ao ponto de restringir a aposentadoria e agora também implementar a reforma da saúde, isso não seria mais possível com os social-democratas. E essas são cenas que eu também gostaria de ver na Alemanha. Se o SPD não parar com esse tipo de coisa, deem uma olhada no que está acontecendo agora, na Holanda. Eles estão simplesmente se levantando contra o governo corrupto. Eles realmente não deixam passar nada para levar as pessoas aqui à beira da loucura. Acho que já dá para ver multidões realmente furiosas nas ruas. Aliás, eu coloquei essas cenas de propósito. Muita gente no TikTok está me copiando agora, e eu sei que o TikTok não gosta nem um pouco disso. Então, não são minhas palavras, mas quando as pessoas estão na rua e só gritam, desculpem pela expressão, finalmente mandem embora esses idiotas. Sim, então talvez a gente tenha aqui no país um raio de esperança. Como eu disse, peço desculpas pelas palavras, não são minhas palavras. Mas é isso que está sendo dito nas ruas da Holanda no momento, de forma coloquial. Queridos social-democratas, vou falar diretamente com vocês e explicar a situação. Simplesmente renunciem, saiam desse governo, abram mão do seu dinheiro, abram mão das suas futuras aposentadorias que vocês vão receber e simplesmente vão embora. Assim, vocês fariam um grande favor à Alemanha. Como disse, não sei o que pensam sobre isso. Minha opinião está bem clara. Ninguém mais na Alemanha precisa desses social-democratas que só querem contrair dívidas sem critério para depois colocá-las em algum orçamento. Mas como eu disse,
Nem mesmo a reforma tributária avança, porque o SPD simplesmente não quer e a CDU agora também não quer. Sim, após intenso debate, o Bundestag aprovou ontem o desconto no combustível, que valerá por 2 meses a partir de 1º de maio. O governo quer, com isso, reduzir os impostos sobre gasolina e diesel em cerca de 17 centavos por litro nos meses de maio e junho. São 17 ou são 14 centavos? Por favor, explique isso pra gente, porque segundo os principais economistas, o cálculo é de 14 centavos. E se você pegar economistas que não são ligados nem ao SPD, nem à CDU, eles dizem basicamente que, sim, as companhias petrolíferas vão se beneficiar de novo. Não, as companhias petrolíferas já aumentaram os preços de qualquer forma. Disso não chega absolutamente nada ao cidadão que agora, por exemplo, está exigindo. Então, ok, talvez devesse haver uma economia no imposto sobre veículos. Sim, cuidado, isso só seria afirmado por radicais de direita no Bundestag. E agora eles também se juntaram, e aqui também eu preciso amenizar um pouco isso. As pessoas que no momento estão falando que é preciso dar um alívio urgente à Alemanha. Eles não podem participar porque supostamente não tem nada de bom na cabeça para este país. Eu simplesmente não aguento mais ouvir isso. Eu seria definitivamente a favor. A CDU imediatamente expulsa o SPD, vai urgentemente para um governo minoritário para trazer estabilidade, sem esse chanceler. Não são minhas palavras, também são as do Schuller, ou até mesmo do pessoal do Welt, atualmente, para primeiramente conseguir se estabilizar novamente aqui na Alemanha, digamos, acalmar um pouco as coisas, para então partir para novas eleições. E eu espero que tudo isso aconteça sem esse aspirante a chanceler de segunda escolha. Muita tomada de governo. Nós ouvimos nos últimos dias como Klingbeil e Merzig já estão gritando um com o outro. Isso provavelmente não vai demorar muito. Não vai sair nenhuma reforma. Eles estão muito distantes um do outro. E nós com isso... No que ele diz, ele não está totalmente errado. Principalmente se agora vai haver uma mudança de governo ou se primeiro vai acontecer a sustentação de um chamado governo minoritário, eu esperaria, para ver. Mas eu acho, de qualquer forma, bom que as pessoas estejam pelo menos discutindo esse assunto. Pelo que acabamos de saber, é realmente urgente promover uma mudança política aqui, com um partido que não tolere mais simplesmente fazer dívidas sem limites. E que nós nunca mais conseguiríamos pagar de volta em nossas vidas. Vamos analisar de forma sistemática os preparativos necessários. Se a consultoria dos austríacos... Schwesterpartei, aber nützlich. Bem, acima de tudo, eles podem aprender com isso o que você não deve fazer para levar um partido completamente à ruína. O que no caso do FPÖ foi assim por muito tempo. O que, acima de tudo, muitos nem sabem, causou a divisão do partido naquela época sob Jörg Haider. E justamente, eu diria de verdade, sim, todas essas histórias que surgiram naquela época. E enquanto Jörg Haider estava prestes a assumir o governo, porque ele era um político tão popular, uma pessoa que nunca bebeu teve um grave acidente de carro, que aliás também nunca dirigiu, mas mesmo assim saiu da estrada, dirigindo sozinho e bêbado. E assim, naquele dia, a era Haider também chegou ao fim. Se chegasse a uma reviravolta dessas, então, claro, o lado da AfD teria que aceitar que esse processo seria acompanhado de uma considerável dose de ceticismo. Antes que alguém sequer ousasse dar um passo desses na Alemanha, quero dizer, sejamos sinceros, o que aconteceria na Alemanha? Que a turba de esquerda praticamente colocaria o país em ruínas? Mas antes que isso acontecesse, seria absolutamente necessário, não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas primeiro tolerar um governo minoritário para ver, ok, como tudo isso funcionaria? Se agora, se a CDU dissesse, ok, vamos tirar o SPD e colocar o AfD, eu não acredito. Ninguém aqui quer isso. Eu nem acho que algum eleitor da AfD queira esse estado de coisas no momento. Na verdade, queremos uma estabilização desse sistema. E não que grupos antifascistas saiam para as ruas. Talvez em breve liderados por Lars Klingbeil ou algo assim. E realmente tragam caos e destruição para essas ruas, e sim, tenho que dizer assim, queimem tudo. Ninguém quer isso, definitivamente.